O assunto mais quente dessa semana na astrologia é Mercúrio retrógrado, dada a sua importância, o impacto, né, que esse trânsito gera na nossa vida aqui cotidiana. Mas ele não é o único importante que torna essa semana decisiva. Então, temos ao longo da semana, todos os dias, outros trânsitos, que aqui eu vou propor que a gente veja de uma forma mais geral, mas no dia a dia eu trago aqui as demais informações, tá bom? Os demais detalhes. Então, vamos começar aqui pela segunda-feira. Curiosamente, segunda-feira é 1º de abril, dia da mentira. Então, quando estamos falando de mentira, de verdade, de engano, de responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente transmite, pelo que a gente escuta, é simbolizado aqui na astrologia pelo próprio Mercúrio, que fica retrógrado até o dia 25. Então, nesse dia 1º é quando a gente começa esse período de revisão. Vamos para terça-feira. Poderosíssima, esse dia 2 de abril é quando a Lua e o Sol formam um ângulo de 90 graus, então se configura ali a Lua minguante. Toda Lua minguante é uma Lua de encerramento, de análise, de decisões, as últimas decisões, porque essa Lua minguante, ela é o final de um ciclo maior, que é o ciclo anual de 2023, e também o final do ciclo lunar de Peixes. Então, é como se fosse o período gestacional e lá no dia 8 a gente nasce, né? Os nossos projetos nascem. Então, essa semana é a semana de a gente analisar mesmo as condições dos nossos terrenos. Interessante aqui ver que a Lua estará em território de domínio de Saturno, lá em Capricórnio. Excelente para a gente olhar com bastante clareza, com bastante consciência o que está acontecendo, as nossas responsabilidades e a forma prática, sabe, de agir. Então, Lua em Capricórnio é excelente, muito boa para a gente analisar a verdade. Quarta-feira, dia 3, é quando Vênus vai ao encontro, a um abraço com Netuno. Então, veja só, né? É uma conjunção. Mas Vênus, que é mais rápida, está indo ao encontro de Netuno. E isso também tem uma importância. Vênus aqui simboliza as nossas relações afetivas, tudo aquilo que a gente opta porque nos dá alguma segurança emocional, mas também rege as nossas finanças, como a gente lida com o dinheiro, quais são as condições materiais, financeiras atuais. E quando ela vai de encontro ao Netuno, Netuno é aquela neblina ótima para criatividade, para insights, né? Mas Netuno, por essa condição de neblina, não deixa a gente ter muita clareza. Então, soma isso ao fato de que Mercúrio está retrógrado. Então, quarta-feira pede muita atenção nas nossas decisões. Mas na quarta-feira, às 6 horas da manhã, já vai ter um vídeo aqui explicando como a gente pode tirar proveito de tudo isso. Vamos para quinta-feira com a clareza, com a luminosidade que o Sol vai trazer quando ele se une ao nó do norte. Então, de novo, a importância do nó do norte que está no signo de Áries, nos convidando a olhar com bastante honestidade para nós mesmos. Então, esse dia traz muita potência de autoconsciência. Também nesse mesmo dia temos Vênus no último grau de Peixes. Todo grau 29, que é o último grau de cada signo, tem um cheiro de Saturno, né? Tem uma solicitação de Saturno pedindo responsabilidade, trazendo um convite à análise bem realista do uso que a gente fez na passagem de Vênus pelo signo de Peixes. Então, esse dia também a gente traz um vídeo aqui com mais detalhes. E exatamente porque Vênus estará no grau 29, fazendo essa análise, essa contabilidade, né, no signo lá das projeções e ilusões. Na sexta-feira é quando ela entra em Áries. Então, são Áries novos no signo de Áries, que é mais decisões, para onde que eu me dirijo, para o estabelecimento das minhas finanças, das minhas relações. Então, Vênus em Áries é outra configuração. E sabe o que é importante?
Quando ela entrar no signo de Áries, ela vai encontrar outros 4 moradores dentro desse signo. A gente tem aí, então, um estélio. O que é um estélio? É um agrupamento de astros que tornam o simbolismo, o significado do signo de Áries muito mais importante, vai à potência máxima. Então, ali dentro já estará Sol do Norte, Quirón e Mercúrio, fazendo as revisões dele, e Vênus se junta ali. Então, lá na sexta-feira, a gente também vê mais detalhes sobre isso. Sexta-feira, que já é de regência natural de Vênus, dia de Vênus, ela vai fazer um sextil com Plutão, que é o astro da regeneração, da transformação, do renascimento, o dia potente para restabelecimento, regenerações de forma geral. E a Lua vai fazer uma conjunção, que a Lua é um gatilho, né? A Lua em Peixes vai fazer uma conjunção, tanto com Marte como com Saturno. Então, um dia bem importante para tomadas também de decisões. E aqui eu reforço tomada de decisões, porque já estaremos ali, ó, quase na linha final, né? No limite entre 2023 e 2024, ali falando desse princípio aí do ano novo astrológico, com o eclipse do dia 8. E aí, no domingo, nós já estaremos sentindo esse aroma, essa temperatura de Sol que se aproxima de Quirón. Quirón é aquela nossa ferida de rejeição, ferida de inadequação, quando essas dores podem vir, mas a gente pode fazer algo muito potente e útil com essas lembranças, e aí lá no domingo também a gente olha em mais profundidade para isso. Então agora vamos olhar para Mercúrio retrógrado. Porque Mercúrio aqui, como ele fica retrógrado até o dia 25, então ele deixa esse mês de abril todo mais crítico, né? Mais importante para a gente revisar e entender, através das circunstâncias atuais, os motivos, o que nos mobilizou nas decisões desde o dia 18. Então veja, tudo que foi feito desde o dia 18 vai passar por um segundo olhar, uma segunda visita através dessas circunstâncias. O que eu proponho que você faça? Eu já fiz. Você olha no seu rolo de câmera, talvez ali com a foto do dia você tenha, né, uma memória, um insight, e também nas conversas, né, no WhatsApp, e-mail, tudo que você conversou, o que rolou desde o dia 18, porque ali vai te dar bastante indícios, sabe, do que você precisa comparar e aí sim ter um resultado final, uma consciência sobre isso. Então, como o Mercúrio ele está voltando, ele vai pedir que tudo seja refeito, revisto, reanalisado, né? Relido, reconsiderado. Então, o que não é muito propício, muito adequado que a gente faça agora, porque vai exigir refazimento, vai exigir que a gente refaça. Consertos de forma geral, manutenção, compras, assinatura de contratos. Assim, se for muito importante e não puder ser adiado, então você faz, mas assim, reveja com muita atenção, releia, sabe? Veja de novo se aquela mensagem está indo para a pessoa certa, se aquela linguagem está adequada, porque tem um tema muito forte de ansiedade, de precipitação. Então, a gente puxa o freio de mão para que essas decisões não tragam os dissabores, né? Os resultados indesejados. Então, Mercúrio também fala sobre deslocamentos, né? Sobre trocas. Então, envolve aqui comércio de forma geral, comunicação, viagens e principalmente trânsito. Trânsito na rua, carros, enfim. Então, tudo isso pede muito alerta, porque a pressa, a ansiedade vão, né, de alguma forma desencadear os seus efeitos. Então, é bom você escolher ser o último, sabe? Os últimos serão os primeiros, porque essa pressa, ela pode trazer consequências desastrosas, tá bom? Então, principalmente, atenção no trânsito. E aí, falando aqui da comunicação, ou seja, da interpretação, né, que a gente dá aos fatos e, portanto, toma as nossas decisões, as nossas ações, eu vou trazer aqui uma contribuição de Albert Ellis. Albert Ellis é um psicólogo, né, dos Estados Unidos,
E ele tem uma teoria muito interessante, que é o modelo ABC, ABC de Ellis. Então, pega aí um papel e coloca uma fórmula. A mais B igual a C. Fórmula bem simples para você compreender esse Mercúrio retrógrado. Então, segundo o Albert Ellis, o A representa os acontecimentos, os fatos, aquilo que está acontecendo. O B são os óculos pelos quais você enxerga os fatos, ou seja, a sua interpretação. Coloca um asterisco nesse B que vai ser importante. C é o seu comportamento, a sua ação, as consequências emocionais e comportamentais. Então, olha só, dessa equação, qual é o fator mais importante? É o B. Então, nessa semana, principalmente, você vai observar os fatos e você vai colocar mais atenção sobre a sua interpretação. Aqui entra Mercúrio retrógrado. Essa letra B, que representa a sua interpretação, é Mercúrio retrógrado, pedindo para você olhar de novo, pensar antes de agir, cuidado com as reações, porque você vai ver esses resultados nessa letra C, que são as consequências emocionais e consequências comportamentais. A gente pode levar essa fórmula do Ellis para o mês todo, né? Porque se Mercúrio fica retrógrado até o dia 25, então a gente pode aplicar essa fórmula que eu acredito que vai trazer muito bons resultados. E como não podia faltar, eu tirei aqui algumas cartas, né, para dar um direcionamento, o aconselhamento da semana. E eu começo aqui pela carta principal, que representa a energia essencial da semana. Tirei também do baralho dos arquétipos e veio a carta de número 9. Olha que simbolismo interessante, porque na numerologia, o 9 representa final de ciclo. O nome da carta é The Hunter, ou seja, o caçador. E olha só o que essa carta nos diz. Que o caçador faz o quê? O caçador caça. Né? Então, ele é movido pelos seus objetivos. Para o caçador, ó, energia principal da semana, tá? Para o caçador, o que é importante é velocidade, atingir, pegar a sua caça. Então, para ele, voltar para casa de mãos vazias é um fracasso, então não é uma opção. Então, de novo, o que a gente vê nessa carta? Ansiedade, imprudência, imediatismo e o simbolismo do cavalo. O cavalo representa os nossos instintos, nosso aspecto primitivo, irracional, portanto, é a pressa. É quando eu me deixo guiar pelos meus próprios instintos e a minha razão foi passear. Ou seja, eu tomo uma atitude que pode me trazer péssimas consequências porque eu não soube pegar esse cavalo e puxar a rédea dele e falar, opa, senta, querido. Senta, porque se a gente fizer isso, não vai dar bom. Esse é o cavalo. E aí essa carta diz que o caçador, ele é habilidoso, rápido, determinado e orientado, guiado pelos resultados que ele quer alcançar. Então, é como se ele tivesse com aqueles, não lembro qual é o nome daquele negócio que coloca no cavalo, para ele olhar só para frente, né? E ele vai se guiando por isso. Então, olha o perigo dessa semana, da gente ser imprudente, apressado, imediatista, com essa super ênfase no signo de Áries, né? E não conseguir observar que há perigos, né? Nas periféricos, no campo ao lado. Então, a gente não consegue analisar as consequências e se a gente agir dessa forma. Essa carta do caçador e o cavalo tem uma analogia com a deusa Ártemis, né? Que também é um arquétipo. E assim como a deusa Ártemis carrega nas suas costas o arco e as flechas, o caçador também tem uma arma. E aqui vem a sabedoria dessa carta. Qual é a arma do caçador? A sua capacidade de escolha. Então, quando sai essa carta, ela mostra que a gente está em um período, um ponto crítico dessa travessia, da nossa estrada, da nossa jornada. Então, aqui é tudo que a gente decidir vai determinar os fins, ou seja, as próximas estradas que a gente vai ter que percorrer por conta das atitudes e escolhas atuais. E essa carta nos propõe 2 perguntas. Anota aí. Primeira pergunta. O que eu estou caçando? O que é tão importante para mim? Qual é esse objetivo? O que? Isso precisa estar muito claro. O que eu estou caçando?
Segunda pergunta, que aqui, a meu ver, é muito importante, é: para que eu estou caçando isso? Note que a pergunta não é por quê, é para quê. Quando você, de verdade, buscar essa resposta, isso vai te trazer muita clareza. E é nesse momento que eu já saquei do tarô 2 cartas. Uma que nos aconselha sobre o que não fazer e uma que nos aconselha sobre o que fazer. E pasmem, quando saiu essa carta do arcano menor, sobre o que não fazer, veio justamente o 2 de espadas. Olhe bastante essa imagem, né? Onde tem essa mulher sentada com os olhos vendados, equilibrando 2 espadas nos ombros. Então, o que isso deixa muito claro? Que ela está incapacitada de ver a verdade no momento. Então, esse arcano diz sobre os perigos de agir na pressa, na imprudência, né? Porque nós estamos também, dependendo do que você estiver vivendo, em uma fase de negação da verdade. Eu não quero ver. E aí vem essas vendas, né? E o arcano diz: cuidado com isso, né? Porque isso terá consequências. Então, são decisões difíceis a serem tomadas que, se você não ponderar, não se recolher, não se analisar, você pode se precipitar e tomar a decisão errada. E para fechar com chave de ouro, veio a Rainha de Paus como conselho da semana. Então, a gente começa pelo elemento. Paus é o elemento fogo. Então, aqui já estou falando na astrologia dos 3 signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Então, aqui não é só para as pessoas desse signo, só estou fazendo uma analogia que o elemento fogo representa impulso, vontade, coragem, motivação, mas também instinto. E quando eu falo a palavra instinto, eu quero que você volte lá para o recado da carta do caçador, porque ali tem um cavalo dizendo, viu? Se você se guiar só pelos seus instintos, você corre risco de cair em um buraco que você não tá vendo por causa desse tapa-olhos. E a imagem dessa carta, que diz muito, né, sobre esse conselho, mostra então essa mulher sentada em um trono decorado com leões, né, e segurando em sua mão esquerda um girassol e na direita uma vara com folhas brotando, né, em seu topo. E um gato preto, que aqui é o que me chama mais atenção, sentado aos seus pés, olhando para frente, enquanto a rainha mira sua atenção para o lado. Mas o gato está na frente dela, ela tem visibilidade, ela sabe que o gato está ali, ela consegue vê-lo. Então, em primeira mão aqui, né, os leões que ornamentam o trono, eles são símbolo do fogo, né? Então, da força, que representa a coragem e o poder para enfrentar qualquer desafio imposto no caminho. O gato preto aqui representa o lado obscuro da rainha, ou seja, as características dela, que ela não se orgulha, que não mostra, né? Não apresenta ao mundo, mas que necessariamente não são negativos. Mas são aspectos dela que ela guarda muito bem para ela. Só que o fato do gato estar à frente dela, ela representa que ela tem consciência sobre as suas próprias partes, né, sombrias, ou seja, tudo aquilo que ela não se orgulha, mas que ela tem consciência. Então, quando a gente volta na resposta que você deu à segunda pergunta lá na carta do caçador, ou seja, para que você quer atingir o objetivo que você quer, você pode chegar ao simbolismo desse gato sobre você mesmo, ou seja, nesse quartinho escuro, né, do inconsciente, ou dos seus próprios segredos, ali você pode entrar com bastante honestidade e falar, tá, estou consciente disso e aqui eu vou deixar essa motivação, esse gato, sob o meu olhar vigilante, ou seja, eu estou governando, eu tenho autoridade, eu tenho domínio, eu tenho maestria, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que, se eu deixasse me guiar, poderia me causar muitos maus efeitos, maus resultados. Então, em uma última imagem, quando me vem a soma, né, dessas cartas, eu vejo essa rainha, né, dos próprios instintos, dos próprios desejos, em cima deste cavalo que é o instinto,
e ela com as suas rédeas bem firmes, guiando este cavalo. Não, nós vamos por este caminho e não por aquele, ou seja, ela tem domínio sobre os seus instintos. Então, quando a gente volta para a mensagem de Mercúrio retrógrado, e aí a gente volta também para a fórmula do Albert Ellis, essa rainha de paus é o domínio sobre aquela letra B da sua interpretação, ou seja, eu tenho controle sobre os resultados. Pode não ser totalmente, mas a minha responsabilidade aqui é guiar a minha reação. Então, a minha interpretação está sob a minha responsabilidade e a minha ação também. Então, isso nos dá também a clareza da autoconfiança, mas é uma autoconfiança com prudência. Não a autoconfiança que me torna irresponsável e eu faço para depois pensar. Não, eu tenho autoconfiança de que eu consigo, mas eu tenho muito mais consciência e também domínio sobre a minha pressa e sobre a minha ansiedade. Espero que essas cartas tenham ajudado. Deixa aqui o seu like para eu compreender e entender que você gosta desse teor de vídeo. E não esquece de acionar o sininho aí de notificação para você receber os vídeos dessa semana. Bom dia!